Olá, meus amigos. Nesse vídeo vamos tratar do item 13.7 do curso de Direito Administrativo. Esse item aborda a aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ao serviço público. E como vocês já perceberam no item 13.7, eu apresento uma controvérsia doutrinária em relação à incidência do CDC sobre os serviços públicos em geral. O primeiro ponto para a gente já destacar é o fato de que o CDC, como regra, se aplica aos serviços públicos. Os serviços públicos submetem, via de regra, ao CDC. Isso porque existem remissões recíprocas, tanto na Lei de Concessão e Permissão do Serviço Público ao CDC, quanto no CDC aos serviços públicos. Então, como eu menciono lá no nosso item 13.7, por exemplo, o artigo 7º da Lei 8987/95, que é a Lei de Concessão e Permissão do Serviço Público, ao estabelecer ali os direitos e obrigações dos usuários de serviços públicos, o artigo 7º menciona expressamente a aplicação da Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, o CDC, em algumas passagens, por exemplo, o artigo 4º, inciso 7º, o artigo 6º, inciso 10 e o artigo 22, o CDC, em algumas passagens, faz referência aos serviços públicos. Então, a premissa é, regra geral, CDC se aplica aos serviços públicos submetem ao CDC. A polêmica que existe na doutrina é saber a intensidade da aplicação do CDC aos serviços públicos. Melhor explicando, saber se o CDC se aplicaria a todo e qualquer serviço público ou apenas a alguns serviços públicos. E essa discussão doutrinária passa principalmente pela interpretação do artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. O artigo 3º, parágrafo 2º do CDC, define serviço para fins de incidência das regras consumeiristas. Então, o artigo 3º, parágrafo 2º do CDC estabelece: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Sublinha mediante remuneração. É toda e qualquer atividade, portanto, fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, como regra geral, o artigo 3º, parágrafo 2º, diz que serviço para fins de incidência do CDC é a atividade prestada mediante remuneração. Como interpretar a passagem mediante remuneração? Como definir, então, quais serviços estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor? Aí o tema vai gerar alguma polêmica. E para entender essa polêmica, a gente precisa lembrar aqui de uma classificação de serviço público que era mencionada pelo saudoso professor Eli Lopes Meirelles e que ainda é mencionada pela doutrina e pela jurisprudência. O serviço público ele pode ser dividido em duas categorias: serviço público uti universi, ou universal, e uti singuli, ou singular. No serviço público uti universi, ou universal, o serviço público é prestado para pessoas indeterminadas. Não é possível se identificar cada usuário do serviço. E, portanto, a remuneração desse serviço é feita de maneira genérica, geralmente pelos impostos. Tal como ocorre nos serviços em geral de pavimentação de vias públicas, serviços em geral de segurança prestados pelo Estado e outros serviços. No serviço público uti singuli ou singular, individualizado, o serviço é prestado para pessoas determinadas. É possível identificar cada usuário do serviço e é possível mensurar a quantidade de serviço que é consumida por cada usuário. Consequência disso, em termos remuneratórios, é que é possível se fazer cobranças individualizadas. Cada pessoa vai pagar ao prestador do serviço público um valor pelo serviço que foi ali utilizado. Então, por exemplo, aqui no serviço uti singuli ou singular, nós temos duas possibilidades de cobranças individualizadas: taxa ou tarifa. Taxa, espécie de tributo,
quando houver a compulsoriedade do serviço, quando houver o exercício também de autoridade estatal. E geralmente esses serviços são remunerados diretamente ao próprio Estado, tal como acontece, por exemplo, com a taxa judiciária, pela prestação dos serviços judiciários aos particulares em geral. Por outro lado, a cobrança de tarifa vai ter lugar nos serviços singulares facultativos, não compulsórios, em que o particular, o usuário, ele vai contratar o serviço público se quiser. É uma opção dele. E se contratar, vai pagar efetivamente pelo serviço consumido, tal como ocorre no fornecimento individualizado de energia para as residências, fornecimento de água, fornecimento de serviço de telefonia, transporte de passageiros. Geralmente esses serviços hoje são prestados por concessionárias, cobram valores dos usuários, nós pagamos as contas no final do mês, pagamos a conta quando somos transportados, pagamos tarifa. Então, serviço universal geralmente é remunerado por impostos. Serviço singular vai ser remunerado ou por taxa, tributo, ou por tarifa, que é um preço público, um valor contratualmente fixado. Pois bem, como interpretar o artigo 3º, parágrafo 2º do CDC, que diz que serviço para fins do CDC é aquele prestado mediante remuneração? Bom, uma primeira interpretação vai dizer que todo serviço público é remunerado de alguma maneira. Direta ou indiretamente pelo indivíduo que se beneficia do serviço, o serviço será remunerado. Indiretamente por impostos ou diretamente por taxa ou tarifa. Se todo serviço tem custo, todo serviço público é remunerado, então alguns vão defender que todo serviço público se submete ao CDC, que é a tese defendida, por exemplo, por Marcos Juruena Vilela Souto, também por Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin. Uma segunda tese, a primeira interpretação é ampliativa, portanto, todo serviço público submete ao CDC, seja multi-universo ou multi-singular, não importa a forma de remuneração. A segunda interpretação sugere uma interpretação intermediária, uma tese intermediária. E é defendida essa segunda tese pela professora Cláudia Lima Marques, que é uma das maiores referências no direito do consumidor. Ela entende que o CDC só se aplicaria a serviços públicos remunerados individualmente pelo consumidor. Então ela exclui da incidência do serviço público, ela exclui da incidência do CDC o serviço público multi-universo, que é remunerado indiretamente pelas pessoas, através de impostos principalmente. Mas ela vai dizer que todo serviço público remunerado especificamente pelo destinatário final, seja por taxa, seja por tarifa, todo serviço público singular ou singular vai sofrer a incidência do CDC. E nós temos ainda uma terceira interpretação, que é restritiva, que é a tese que eu pessoalmente sustento já há algum tempo em artigos doutrinários e também no curso de Direito Administrativo. O que eu vou sustentar é que o CDC só se aplicaria aos serviços públicos singulares, de forma semelhante ao que defende a segunda corrente da professora Cláudia Lima Marques. Mas eu vou restringir aos serviços singulares remunerados por tarifa. Eu vou excluir, portanto, da incidência do CDC os serviços genericamente remunerados por impostos e os serviços individuais, singulares, remunerados por taxa. Por quê? Para não fazermos uma confusão entre contribuinte e consumidor. Quando o poder público presta serviços remunerados por impostos ou taxas, por tributos, lato sensu, a relação é tributária, é uma relação fisco-contribuinte. Quando, ao contrário, o Estado ou uma concessionária presta um serviço individualizado que é remunerado contratualmente por tarifa, nesse caso é que nós teremos a aplicação do CDC. É uma relação prestador do serviço / consumidor, não é uma relação fisco-contribuinte. Na relação tributária, nós temos características próprias, a compulsoriedade do tributo, o princípio da legalidade tributária, da anterioridade tributária, nas relações consumeristas, que são relações privadas, facultativas, ou envolvendo serviços públicos facultativos. O serviço será prestado facultativamente, o consumidor, portanto, tem a opção de usufruir ou não do serviço, diferentemente se fosse lá uma relação tributária. E, além disso, vai remunerar pelo serviço que ele usufruiu naquele momento. Então, nós temos relações que não se confundiriam, daí a minha tese de que só se aplicaria o CDC para serviços
remunerados individualmente por tarifa, excluindo da incidência do CDC os serviços públicos que são remunerados por tributos lato sensu. Bom, só para atualizar, a Lei 13.460 de 2017, a Lei 13.460, ela regula o artigo 27 da Emenda Constitucional 19/98, lembrando que o artigo 27 da Emenda Constitucional 19/98 pedia a criação de um Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, porque é uma relação específica em relação ao CDC, e praticamente quase 20 anos depois, em 2017, a Lei 13.460 trouxe, então, o tal Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. E essa Lei 13.460 também regulamenta o artigo 37, parágrafo 3º, que remetia ao legislador ordinário a definição das formas de participação do usuário no serviço público, as formas de apresentação de reclamações, a forma de acesso às informações, a forma de representações contra abuso de poder, etc. Então, essa Lei 13.460 de 2017, logo no seu artigo 1º, parágrafo 2º, ela diz que se aplica o seu conteúdo aos serviços públicos e isso não afasta a incidência da Lei 8.078 de 90, que é o CDC, entre aspas, quando caracterizada a relação de consumo. O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 13.460 de 2017 manda aplicar os seus termos aos serviços públicos em geral e não afasta a incidência do CDC quando caracterizada a relação de consumo. O que isso quer dizer? Nem todo serviço público caracteriza a relação de consumo. O que me parece é que o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 13.460 de 2017 afastou aquela primeira orientação que dizia que o CDC se aplicaria a todo e qualquer serviço público. Mas também não ficou claro nessa legislação, nessa Lei 13.460, se a legislação estaria adotando a segunda corrente, que aplica o CDC a qualquer serviço singular remunerado por taxa ou tarifa, ou a terceira corrente que eu sustento, a tese que eu sustento, o CDC só seria aplicável a serviço público remunerado por tarifa. Não ficou muito claro isso na Lei 13.460. O que me parece é que ela afastou, na minha opinião, pelo menos, a primeira corrente. Fica a dúvida agora se vai prevalecer a segunda ou a terceira corrente na jurisprudência. Tá ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.